Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós meditamos no Salmo 51, um salmo de arrependimento e de quebrantamento. Logo depois de tudo isso, em 2 Samuel capítulo 13, nós encontramos algo terrível que acontece na família de Davi. Nosso tema de hoje é segredos de família. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, o outro filho de Davi. 2 Samuel 13, versículo 1. O pecado ele sempre leva a dolorosas repercussões. Veremos a profecia de Natã a respeito do pecado de Davi começar a se cumprir. A instalação de problemas no palácio e as reações do rei a tudo isso demonstram que ele era muito competente como governante do que como pai. Se você já conhece a história, sabe que as atitudes de Amnon foram indesculpáveis. Entretanto, é capaz de imaginar as confusas mensagens que os filhos de Davi receberam desde a sua infância? Eles tinham irmãos, meio-irmãos autênticos e meio-irmãos nascidos de concubinas. Eles foram criados em um lar marcado pelo excesso sexual, onde faltavam exemplos de moderação parental. Não podemos nem desculpar Amnon, mas é possível certamente entender toda a situação. Os versículos seguintes estão repletos de tragédias. O foco dessa corrupção foi Tamar, a linda jovem e filha virgem do rei, que sem dúvida guardava o esposo ao qual acreditava que Deus lhe daria um dia. Mas seu irmão chamava-se Absalão, e seu meio-irmão era Amnon. Este era encantado por ela. Acredito que ele estava acostumado a ter tudo aquilo que quisesse, tendo em vista que se tornara obsessivo pela única coisa que não podia possuir, sua meia-irmã. Os acontecimentos do capítulo 13 eles são escandalosos até para os padrões atuais e tão dolorosos quanto horríveis as descrições de estupros que às vezes nós lemos nos jornais. Amnon cobiçava Tamar. Segundo o conselho de seu astuto primo Jonadab, Amnon fingiu estar doente, então pediu a seu pai Davi que mandasse Tamar cuidar dele. Então ele a estuprou. 2 Samuel 13, 12 e 14. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar de tamanha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei e ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la e, sendo mais forte com ela, a violentou. Aquelas que já experimentaram o trauma do estupro sabem que o sofrimento não acaba com o fim do ato. As reações e as atitudes dos outros multiplicam a dor. No caso, Amnon acrescentou ainda mais dor a esta ferida. Logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte do que a paixão que sentira. Então ele lhe disse: levante-se e saia. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria o pior que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la e, chamando seu servo, disse: põe essa mulher para fora daqui e tranque a porta. Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois era esse o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade.
Tamar pôs cinzas na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e pôs-se a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Esse episódio com certeza mexe com o nosso coração. A túnica ricamente ornamentada era seu manto de dignidade e honra. Ela rasgou o tecido de sua túnica, assim como Amon rasgou o tecido da sua honra. Tal crime foi abominável. Estou certa de que muitas mulheres que leem essas palavras já foram vítimas de estupro. Por isso, trato esse assunto com delicadeza e respeito. Inclusive, pedi a Deus que derramasse o seu Espírito sobre mim, a fim de que eu não seja incorreta nem com ele e nem com você. Primeiro, devemos responsabilizar as pessoas certas. O culpado pelo estupro foi Amon. Por mais estranho que possa parecer, indiretamente, Tamar também foi vítima de outros 2 homens. Repare os papéis de Absalão e Davi na vida dela. Amon era o primogênito de Davi, ironicamente esse nome significava confiável e fiel. Todavia, obviamente ele não era nem um e nem outro. Evidente o modo como o caráter do pai influenciou o do filho. Amon cresceu vendo seu pai tomar para si uma esposa atrás de outra em uma nação onde a poligamia era proibida. Ele via Davi obter tudo o que desejava, não é à toa que o texto apresenta também Betseba como Tamar, como sendo belas. Assim como seu pai, Amon, atraído pela beleza, decidiu tomar para si Tamar. Ele não teve a mínima consideração pela outra parte envolvida. Apenas a sua luxúria importava. Ele literalmente ficou doente, a ponto de nada deter para satisfazer o seu apetite. Tamar implorou para que ele a poupasse da desgraça e da má reputação. Ele, porém, não quis ouvi-lo. Esse é um dos instantes mais tristes dessa tragédia, essa reação de Amon. Ele a tratou com grande aversão. Nós, seres humanos, muitas vezes praticamos uma espécie de desvio de culpa. Quando praticamos algo pecaminoso e vergonhoso, colocamos a culpa de nossas ações em outra pessoa, geralmente a vítima de nossa atitude. Você reparou que Amon chamou o seu servo? Amnon conhecia o tamanho da língua dos seus empregados. Ele fez todo o possível para manter o sentimento de vergonha e de desgraça de Tamar. A história da vida de outra mulher destruída aparece em Gênesis 16. Abraão e Sarai não podiam ter filhos, então Sarai usou a sua serva Agar para ter filho. Deus, amados, não ignorou a dor de Agar. Em sua rejeição, ela descobriu que o Senhor é El Roi, o Deus que vê. Gênesis 16:13. Com certeza, o Altíssimo foi extremamente fiel a Tamar quando ela ficou enlutada, completamente inocente de qualquer pecado. Ele não desviou seus olhos nem por um instante. Tamar viveu o restante da sua vida em desolação, mas no fim de tudo, Deus substituíra sua túnica suja e cobrira com o melhor linho branco, e ela aparecerá diante dele mais uma vez como uma filha virgem do rei. Também podemos ter certeza de que Deus tratará Amnon adequadamente. Não vimos nele sinal algum de arrependimento. Quando ele contemplar a face do justo juiz, deve pronunciar as palavras como as de Apocalipse 6,16. Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Absalão, como Davi, reagiram inadequadamente em relação ao crime cometido contra Tamar. Absalão encontrou sua irmã em profundo desespero. Ele deduziu a natureza do delito ao observar o rasgo da túnica virginal. Ninguém podia duvidar do amor de Absalão por sua irmã, mas a reação dele acrescentou ainda mais danos a ela. Absalão disse a sua irmã: "Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia." Talvez você tenha sido vítima de algum abuso. Se o foi, então
Você pode pensar que Deus não vê, que Deus não ama, mas Deus vê e Deus sabe. E pode ter certeza que aqueles que cometeram tal pecado contra vocês não poderão se esconder da face do Senhor, assentado no trono, e também da ira do Cordeiro. O conselho de Absalão para Tamar foi para manter segredo, fingir que nada havia acontecido. Infelizmente, ele cumpriu o seu próprio conselho. Ele não disse uma palavra a Amnon, fosse boa ou fosse má, mas seu ódio por ele o levou a perder o controle. E sentimentos devastadores não podem ser guardados. Eles sempre vêm à tona e apossam-se da pessoa e a levam a violenta explosão, e tragédias podem ter consequência de tudo isso. Você já passou por um período em sua vida em que teve de permanecer em silêncio diante de um grave assunto? Veja as palavras do próprio Davi no Salmo 39, 1 e 3. Quando ele descreve uma tentativa de se manter calado ao ser tomado por uma grande emoção. Enquanto me calei resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Meu coração ardia-me no peito enquanto eu meditava e o fogo aumentava. As próximas palavras de Davi foram: mostra no Senhor. Amanhã nós vamos dar continuidade a essa história terrível que aconteceu na vida da família de Davi. Que Deus abençoe você e que nós possamos ver o Senhor mesmo em meio ao vale e às tragédias. Abra o seu coração para Deus. Abra o seu coração para Deus, porque Ele pode curar toda ferida. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.